Olá, aqui é o Viver Meditando mais uma vez e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vibrações, frequências e um pouco da influência do inconsciente coletivo nas nossas vidas. Então, tudo na vida vibra. Cada ser vivo emite uma frequência, uma vibração, seja ele um cristal, uma planta, um elemental, um animal, um ser humano. Então, nós vivemos, na verdade, num mar de vibrações. E cada pessoa vive numa frequência. Ou a pessoa está vibrando amor, ou está vibrando tristeza, ou ela está vibrando raiva, ou ela está vibrando amargura, sobrevivência, compaixão, enfim, são muitas as frequências. Então você tem as frequências mais pesadas e as frequências mais leves no planeta, no inconsciente coletivo, né? Então um pensamento nosso também emite uma vibração, seja ela positiva ou negativa. É uma vibração sutil, mas é uma vibração assim como um sentimento, assim como uma ação que a gente tem. Se você empurrar uma cadeira, isso vai emitir um som, vai ter uma vibração, uma frequência. Então tudo é assim. Então é muito assim importante a gente entender e perceber como a gente vibra diariamente. Então, o que você está sentindo, o que você está pensando na maior parte do tempo, muitas vezes também é inconsciente. Então, fazer um pequeno esforço para você entender o que está acontecendo é muito importante. E toda essa influência que o inconsciente coletivo emite com os seus pensamentos e as suas vibrações, tudo isso vai criar uma ação e reação dentro de nós se a gente não estiver muito centrada, muito conectada ao interno, à força interna nossa, né? Então, muitas vezes passam pensamentos desagradáveis, negativos e pesados, e mesmo que a sua vida esteja correndo relativamente bem, muitas vezes você vai sentir o peso dessa vibração planetária. As pessoas sem emprego, as pessoas desesperadas, as pessoas sem esperança, sem fé. Então isso influencia não só fisicamente, emocionalmente, como mentalmente. Até a nossa alma se ressente desse peso. Então nós precisamos assim prestar atenção àquilo que a gente está emitindo para o coletivo também. Mas muito mais importante é para você compreender a sua frequência planetária, compreender a sua frequência pessoal, antes de tentar compreender uma frequência planetária, né? Então a gente precisa acordar e sair dessa energia, sair desse obsessor que é o WhatsApp, e tudo aquilo que nos cerca, porque muitas pessoas vivem muito em função disso, passam o tempo todo interagindo com energias que não são delas, né? Não são as suas próprias energias. E isso, se você não tem consciência disso, isso acaba confundindo o que é seu daquilo que é do coletivo. Então, a gente, para sair dessa energia, a gente precisa primeiro prestar atenção àquilo que está pensando e vibrando, e ao ouvir uma notícia ruim, sentir que aquilo entrou, te deixou nervosa, não, você tem que pegar e fazer uma sintonia com as pessoas que pensam mais positivos, aquelas pessoas que são mais benevolentes. Você pode procurar um líder espiritual como o Dalai Lama, você pode pensar num Cristo, você pode pensar em Krishna, você pode pensar em
enfim, em pessoas e figuras, né, que passaram pela humanidade e que fizeram somente coisas boas. Mas você pode se unir também às pessoas que fazem orações, às pessoas que meditam, porque essas pessoas elas mantêm um padrão, uma frequência interna positiva, na luz. Muitos mestres indianos já comentaram que a sua consciência ela somente pode estar em 2 pontos. Você está no ego, ou ligada naturalmente a frequências mais negativas e pesadas, ou você está no divino, no espiritual, no eu superior. Então, tudo é um ponto de escolha, né? Então, se o mundo que a gente vive, que é uma matriz de controle, ele é formado por pensamentos e sentimentos do coletivo. Então, você tem que prestar atenção e perceber, né, aos sentimentos que chegam para você. E você deve, então, procurar fazer essa escolha, né? E pergunte muitas vezes para o seu corpo, para a sua alma, para o seu eu superior. Isso que está chegando em mim é meu, me pertence, né? Então você deve, muitas vezes você vai ter essa resposta do seu próprio corpo, ou de um sentimento interno. Muitas pessoas têm muita sensibilidade e os anjos da guarda estão muito presentes nesse momento de transição planetária que a gente está passando, né? Nesse momento de caos planetário. Então as pessoas precisam se decidir e fazer um esforço para manter uma vibração mais leve. E para fazer isso, para manter essa vibração mais leve, então você deve se recolher por alguns minutos diariamente para fazer essa sintonia interna através da meditação, e se você não medita ainda, através da oração, ou de alguma outra prática que permita com que você se desligue um pouco da mídia, do coletivo, das notícias mais difíceis, para você poder fazer essa sintonia interna. Então, quando você unir os seus pensamentos, ou aprender a ter os seus pensamentos mais benevolentes, mais felizes, isso vai ajudar a diminuir a negatividade que muitas vezes te rodeia. Olha, muitas pessoas, quando elas estão muito tristes, muito magoadas, muito infelizes com a vida, elas pensam, inclusive, têm desejos de que tudo se termine no planeta, né? Para que possa terminar o sofrimento delas também. Por isso, muitos casos de suicídio, né? Porque as pessoas não conseguem enfrentar esses obstáculos que vêm, os próprios obstáculos, né? E outra coisa, elas não conseguem lidar com essa negatividade do coletivo. Mas isso por quê? Porque ainda elas não conseguiram formar internamente uma força. Elas estão muito vazias de conteúdo, né? Estão muito focadas em coisas muito externas, então, e valores muito passageiros, nada de que possa contribuir para um crescimento interno, né? Então, nós precisamos entender que desafios e obstáculos existem para a gente aprender com eles, para a gente aprender a lidar com eles e a superá-los, né? Eu não estou dizendo que isso seja uma coisa muito fácil, mas é bem possível de fazer. É como um treinamento. Se você criar na sua imagem agora de um rio, e no meio desse rio tem uma pedra muito grande, a tendência da água é contornar a pedra e seguir adiante. Então a gente precisa aprender a fazer isso com as dificuldades que chegam. Então, estou com dificuldade de superar essa emoção, estou com dificuldade de me relacionar melhor. Então, não adianta entrar em desespero ou ficar triste. O que a gente tem que fazer é parar,
entrar, né, ir para o interior, entrar nessa sintonia interna, ou procurar, como eu disse, pessoas ou seres muito benevolentes, alguns líderes espirituais, né, para que a gente possa fazer uma sintonia melhor, mais produtiva, né? Porque muito daquilo que a gente sente e pensa está assim. Se você repetir muito o mesmo pensamento, muito a mesma frase, seja ela negativa ou positiva, isso vai criar, você vai ter uma tendência que isso se manifeste na sua vida. Então, para um pouco e pense, que futuro que eu quero que se manifeste? Eu quero ser uma pessoa mais feliz, então procure estar ao lado de pessoas mais felizes, né? Que brincam mais, que sorriem mais. Tudo isso vai contagiar você. E outra coisa que você pode fazer, sempre que vier um pensamento negativo, rebater com um pensamento positivo. Isso para você conseguir, primeiro, mudar esse seu padrão. E outra coisa, você vai, com esse hábito de sempre rebater um pensamento negativo com um positivo, você vai ensinar a sua mente a sempre procurar uma frequência mais positiva, melhor. Então, vamos lá. Primeiro você deve parar e perceber o que você está sentindo e o que você está pensando. Você pode fazer isso à noite, antes de deitar, e revisar o seu dia. Como você agiu, como você estava se sentindo, como você se relacionou com as pessoas, sem julgamentos, apenas fazer essa leitura interna. Depois, um segundo ponto é você procurar substituir todas essas emoções negativas, esses pensamentos negativos com uma frequência positiva, né? Com uma lembrança, com uma memória. Pode ser apenas se você sente prazer em tomar um sorvete, ou ficar numa rede, ou caminhar numa praia, traga essa lembrança. Então seu cérebro aos poucos vai entender que você quer fazer essa troca e ele vai colaborar sim. Né? Então, por fim, a sua vibração vai acabar ficando mais elevada, mais positiva. Ouvir boa música, né? E uma coisa muito importante para que você entenda é o seu livre-arbítrio. Então, se você quer ouvir música pop, você vai procurar no seu celular ou no seu aparelho de CD em casa ou na internet, né, uma música pop. Então hoje eu quero ouvir uma música clássica, então você vai procurar uma música clássica. Enfim, isso é uma escolha. O que eu vou escolher para a minha vida? A música pop ou a música clássica? Aquela que vai me deixar, o pensamento que vai me deixar muito infeliz, ou aquele que vai rebater o pensamento negativo com uma imagem, com uma situação positiva? Ao fazer isso, pensar mais positivamente, você vai fazer com que a vibração ao seu redor também mude. Se você chegou em casa arrasada, triste por algo que aconteceu, então você pode chegar em casa e mudar essa vibração, né, com um pensamento positivo, imaginando que a situação se saiu bem, ou então cantar, fazer qualquer coisa que te deixe feliz. E isso vai fazer com que a vibração aonde você vive, né, o quarto, as paredes, tudo isso fique impregnado com uma positividade. Então, mesmo que você venha da rua triste, se você entra em casa e tem o seu canto de meditação, acende um incenso, coloca uma música, pensa nas mestras iluminadas, né, que nos auxiliam, que podem nos auxiliar, pense nas energias, nas frequências dos raios, das cores, para mudar esse padrão, né? Então,
apesar da gente ouvir as notícias de catástrofes e sofrimentos na humanidade, como é que você faz isso? Envie energias e pensamentos de coragem e de força para essas pessoas que estão vivendo essas situações, se perderam a sua casa, que perderam parentes ou filhos. Envie força, envie coragem, porque sua energia de amor, sua energia de querer ajudar vai chegar até essas pessoas e vai fazer com que isso volte para você multiplicado, ou seja, a força, a coragem, a benevolência que você enviar para outras pessoas. Então, com toda essa prática, você vai começar a perceber que você não vai ouvir muitas coisas negativas e vai começar a prestar atenção em coisas mais positivas, mais belas e mais simples na vida. E a nossa tarefa de cada um, não só daquelas pessoas que fazem orações e dos meditadores, né, é propagar a esperança, a fraternidade, a amorosidade e a benevolência, porque todos nós já contribuímos com muita negatividade e com muita raiva para esse planeta. Quando a gente começa a tomar consciência de que agora a gente pode fazer alguma coisa para melhorar não só a nossa situação pessoal, mas como a situação planetária, isso é uma coisa muito boa, né? E quando a gente quer mudar muito as pessoas à nossa volta, o ambiente de trabalho, o primeiro passo que a gente tem que fazer é mudar a nossa vibração, fazer com que ela fique mais leve. A nossa vibração mais leve, mais positiva, vai influenciar as pessoas que estão à nossa volta. E de repente, a nossa família, o nosso bairro, e essa vibração acaba influenciando todas as pessoas no planeta, né? Então, é assim que a gente sai da negatividade, passa a fazer sintonia com o coletivo consciente agora de paz e de harmonia. Porque se a maioria vive no inconsciente da negatividade, então a gente tem que passar para o consciente das pessoas que conscientemente ajudam outras a ficarem melhor, né? E é uma tarefa muito bonita ajudar a criar um mundo melhor. Então a gente tem que aprender a ser uma co-criadora, criando mais luz e harmonia para o mundo. E eu já citei uma vez, vocês podem mentalmente pensar, eu inspiro paz e eu expiro a discórdia. Então, inspire profundamente, porque essa energia é neutra e a gente dá qualidade para ela. Eu inspiro tolerância e eu expiro impaciência. E assim você pode fazer, né, com todos os sentimentos difíceis que vêm. É importante estar com sua mente aberta e receber tudo que você vê e experimenta com o coração aberto, ou seja, sem julgamentos. Aprenda a observar as situações, aprenda a observar aquilo que chega até você e como isso age em você. E com o tempo você aprende a afastar aquilo que não é bom. Então você tem que aprender a confiar na intuição, né, que surge de uma mente aberta e um coração puro. E siga esse novo padrão, aprenda a fazer essa sintonia positiva. E assim a gente vai poder gerar uma energia renovável. A gente vai aprender a reciclar essa energia negativa e devolvê-la para o mundo mais iluminado, né? E assim a gente vai acabar passando esperança e fé para o mundo e para a população em geral. É uma gota d'água dentro do oceano, mas é uma pequena gota que muda e muda as gotinhas que estão ao redor dela. Isso é um trabalho muito bonito, não é fácil, mas é possível e é muito gratificante de fazer. Então,
Outra sintonia que vocês podem fazer também é usar as cores. Como eu disse no início, tudo vibra e todas as cores têm uma frequência e elas têm uma energia. E aqui eu estou falando das cores e das energias de raios que existem no universo e que nos influenciam. Esse é um assunto que eu vou falar posteriormente, explicando melhor sobre tudo isso. Mas nossos centros de energia, nossos chakras, eles também se traduzem em cores. E cada uma tem uma função interna e externa, cada chakra, cada cor. Então a gente pode se beneficiar muito com essas energias, com essas frequências universais. São energias que vêm do universo criador, de seres muito benevolentes que cuidam da evolução da humanidade. Então, quando você chega em casa, você pode usar, por exemplo, a cor verde, que é uma cor de cura e de equilíbrio físico. A cor violeta, ela é uma frequência de limpeza e transmutação, mas ela pode auxiliar muito o corpo físico nos processos inflamatórios, nas gripes, nos resfriados. Azul é uma cor relaxante e é a cor da vontade divina. Quando você estiver muito cansada, muito desanimada, use o raio azul da vontade divina para você levantar mais forte, com mais fé, com mais coragem, né? Então nós podemos usar essas cores para o nosso benefício. Alguém me mandou uma pergunta também, dizendo que nas meditações, nos momentos de sintonia, visualizava muito a cor amarela. Amarelo e lilás são cores excelentes. Preste atenção apenas, tem que ser um amarelo bem clarinho. Se for um amarelo bem clarinho, tá certo. Se for um amarelo bem pesado, já é uma frequência que você vai ter que transmutar. Então, você pode experimentar, então, ficar em silêncio, num lugar bem calmo, sem interrupções, usar as respirações para serenar um pouco, né, todo o corre-corre do dia, né, todas as preocupações diárias. Então, sintonizar com cores. E você pode usar ainda a cor dourada, que tem uma relação com o chakra cardíaco também, mas é já uma energia mais elevada, que foge da cura física, né? E você pode ainda usar a elevada luz branca. A luz branca é uma luz que é da ascensão e da purificação. E essa luz branca, como a gente chama esse raio branco da paz, ele equilibra, né, aquilo que está muito desalinhado e leva a gente para um equilíbrio. E o mais interessante é que o branco contém todas as cores. Então, se você fizer sintonia com o raio branco e permita que a sua alma absorva a luz, a energia, a frequência que você está precisando para se equilibrar. E eu espero que vocês aproveitem essas instruções para seu equilíbrio, para viver dentro do caos planetário que está, né? E vibrar um pouco de luz, de paz. Envie luz branca para as pessoas amigas, próximas, que você sente que estão precisando. Envie uma luz branca no ambiente de trabalho, para que o ambiente fique mais leve, né? Mais propício para os relacionamentos e para as relações. Então tenham uma boa sintonia. Namastê e até a próxima instrução.